Olá, amigos, boa noite. TV Com Debate já está no ar e hoje nós vamos falar sobre um importante tema que é o combate à dengue. Para a gente saber como a Prefeitura de Santos está trabalhando juntamente com a população para controlar e efetivamente acabar com a circulação do mosquito Aedes aegypti, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Com o chefe da seção de controle de vetores da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, me corrija a produção aqui, no ponto da Prefeitura de Santos, Marcelo Brena do Amaral. Boa noite, Marcelo, tudo bom? Boa noite, Guto, é um prazer estar aqui, vamos conversar e procurar esclarecer as questões aí. Depois de muito tempo consegui trazer você aqui no meu programa, finalmente deu certo. Marcelo Brena, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, como está hoje a situação da dengue na cidade de Santos? Se você, acredito que você tenha os números, o que você pode dizer para o nosso telespectador a respeito do combate que a Prefeitura tem feito por meio da Secretaria de Saúde ao Aedes aegypti, sempre lembrando, juntamente com a população? Você toca primeiro num ponto muito importante, Guto. Essa é uma questão... Essa é uma situação que só pode ser enfrentada pelo poder público se houver efetivamente uma participação da população como um todo. O combate a esse vetor, o combate ao mosquito, ele só efetivamente consegue ter sucesso, consegue de fato melhorar essa questão sanitária se houver uma cooperação, um trabalho coordenado e ordenado entre o poder público e a população como um todo, né? Hoje aqui na cidade, a gente sempre lembra que a gente, quando traz números de casos de dengue, a gente trabalha com o ano epidemiológico que é diferente do ano calendário, né? Explique isso para o telespectador, que também é importante que a população saiba. Isso é um critério que vem sendo adotado aqui no país já há alguns anos. O ano epidemiológico ele se refere a tentar concentrar para o país como um todo, num mesmo período, né, a concentração de casos, a concentração maior de casos de transmissão da doença. Então, convencionou-se já há alguns anos de que o ano epidemiológico para a dengue ele conta da semana 27 de um ano até a semana 26, né, do ano seguinte. O que significa isso em termos de calendário? Entre julho de um ano e junho do ano seguinte, né? Porque como é uma doença que ela se distribui ao longo do ano todo, mas ela se concentra principalmente nos períodos mais chuvosos e mais quentes. E acabam coincidindo no país como um todo, o período de maior concentração entre outubro, novembro de um ano, até mais ou menos abril, maio do ano seguinte. Então, que equivale, desculpa te cortar, a primavera, verão e outono. Exatamente, primavera, verão e outono. Quer dizer, na primavera as condições climáticas são mais favoráveis, começam a ficar mais favoráveis ao vetor. O verão é o período onde há as condições ambientais mais próprias, mais propícias para a procriação desse mosquito. E aí, no outono, tende a diminuir e, portanto, esse foi convencionado, então, como um calendário epidemiológico. Então, a gente conta sempre os casos de dengue a partir de julho de um ano até junho do ano seguinte. E aí, né, feita essa explicação do calendário epidemiológico, nós temos este período, este ano epidemiológico em Santos, 520 casos de dengue, é um número bem inferior ao que nós tivemos no mesmo período do ano passado. Evidentemente que nós estamos ainda no período que se considera de pico de transmissão, né? Entre março e maio é onde, historicamente, se concentra o pico de transmissão de dengue aqui no município de Santos e na região como um todo. Então, nós estamos, nesse momento, vivenciando esse pico de transmissão. Esses números, evidentemente, tendem a crescer, né? Mas é bom sempre a gente lembrar que nós tínhamos até uma expectativa de que eles pudessem ser um pouco mais incisivos neste ano. Justamente, nós conversávamos aqui anteriormente aqui nos bastidores, dos bastidores, antes do programa. Justamente essa questão. Historicamente, a dengue ela tem um certo ciclo relativamente regular. A cada 2 ou 3 anos existe um pico de transmissão. Isso varia muito em função dos sorotipos que estão circulando, né? Se os sorotipos se repetem, você vai... Os tipos de vírus, né? Exatamente, os 4 sorotipos que existem do vírus da dengue. Essa alternância de circulação
faz com que haja aumento ou diminuição. Se um mesmo sorotipo circula muitos anos seguidamente, a tendência é que as pessoas vão tendo a infecção e ficam imunes àquele sorotipo. Então há uma diminuição de circulação. Uma curiosidade, te cortando novamente. Quem pega a dengue uma vez, pega a dengue novamente do mesmo vírus? Não. Os 4 sorotipos, a gente diz que são a resposta imune é individual para cada um deles. Então, se eu pego dengue por um dos sorotipos, né, 1, 2 ou 3 ou 4, aquele que eu peguei eu não pego mais, mas eu continuo suscetível aos outros 3. Então, as pessoas estão sujeitas a pegar 4 tipos de vírus da dengue. 4 tipos de vírus da dengue. Aqui na nossa região, na nossa cidade, quais os vírus que já circularam? Bom, nós já tivemos circulação dos 4 sorotipos aqui. Certo. Né? Apenas por uma questão de coincidência, né, eles circularam exatamente na ordem numérica. Né? Na ordem crescente. Na ordem crescente. Em 97 houve a introdução do sorotipo 1, né? Tivemos uma primeira epidemia em 1997, já no ano seguinte houve a introdução do sorotipo 2, e aí nós tivemos epidemia com circulação dos dois concomitantemente. A partir de 2001 houve a introdução do sorotipo 3, circulou durante alguns anos, e o sorotipo 3 circulou mais ou menos até 95, 96, perdão, 2005, 2006, e depois não mais circulou. E em 2012 nós tivemos a introdução do sorotipo 4 aqui na região. Este ano nós temos uma predominância do sorotipo 1 novamente. A volta do 1. A volta do 1. Já o ano passado também circulou 4 e 1, esse ano tem circulado o sorotipo 1. Então isso é muito cíclico, né? E conforme vai havendo uma renovação da população, seja pelo nascimento de novas pessoas, seja pela migração mesmo, né? A movimentação das pessoas, novas pessoas se instalando, outras pessoas saindo, a tendência é que você vá mudando essa suscetibilidade, ou seja, a quantidade de pessoas que estão sujeitas a se infectar por cada um daqueles sorotipos. Então, por isso que se tem geralmente uma expectativa de cada 2, 3 anos, né, você ter um aumento, um recrudescimento, né, como a gente chama, da transmissão da doença. A expectativa para esse ano seria de um aumento maior, justamente porque nós estamos completando 3 anos da última grande epidemia, que foi em 2013, né, que foi uma epidemia puxada largamente pela circulação do sorotipo 4, em que toda a população era suscetível, uma vez que ele tinha acabado de ser introduzido. Isso é importante, essa informação é importante a população conhecer, porque existem muitas lendas, muitas versões, muitas histórias a respeito da dengue. Então, temos 4 tipos de vírus, as pessoas podem ser infectadas pelos 4 e depois não mais. Sim. Certo? Ficam autoimunes. Uhum. E os casos que você citou no começo são casos confirmados. Casos confirmados. Os casos confirmados. Como é o combate à dengue? Eu sei que a Prefeitura de Santos foi uma das pioneiras numa nova metodologia em relação às armadilhas. E eu tenho uma pergunta para você, falar dessas técnicas que a Secov utiliza nos mutirões. Santos é uma região, digamos assim, que o mosquito gosta de viver? Não há dúvida, Guto. O que o mosquito precisa, na verdade, para se desenvolver, se instalar, são condições climáticas adequadas, né? Então, temperatura adequada, temperatura com médias, de médias para elevadas, umidade, né? Existe uma questão também de luminosidade, uma vez que esse mosquito tem atividade principalmente durante o dia. Então, dias mais longos, a gente tem aqui faixa de trópico, né? A gente tem, tirando o período do inverno, em que os dias são mais curtos, o resto do tempo tem uma distribuição de luminosidade boa, então isso também favorece, evidentemente, esse mosquito, mas principalmente a questão de umidade e temperatura. Nós temos a temperatura média, é só olhar em qualquer lugarzinho, aliás, na página da Prefeitura tem lá, para quem quiser conhecer a cidade, população, tudo mais, tem lá, média de temperatura anual, 25 graus. É uma temperatura relativamente elevada, né? Bem acima, inclusive, do que nós temos vivido nos últimos tempos, né? Nossa temperatura média aqui está para cima disso.
Base dos 30 graus. E de umidade distribuída de forma constante o ano todo. Nós não temos um período seco, né? De fato um período seco muito prolongado aqui na região. Então isso por si só favorece muito a presença e a distribuição desse vetor. Existe um outro fator que também nos atinge diretamente, relacionado ao vetor, que é a questão do ambiente onde ele se instala. O Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a dengue, e agora também dengue, além da dengue, chikungunya e o zika vírus, é um mosquito de hábitos urbanos, é um mosquito que se acostumou com o meio urbano, é um mosquito que dificilmente você vê fora de área urbana de qualquer localidade. Numa floresta? Em floresta você não acha Aedes aegypti, em região rural é muito mais difícil, bem mais raro, não que não se encontre, mas é bem mais raro, e normalmente ele se instala nesse local de forma transitória e muito mais transportado de forma passiva por algum recipiente que já tivesse lá ovos ou larvas, do que propriamente ele se instalar no local. Então é um mosquito de hábitos urbanos. E quanto mais adensado, quanto mais gente tiver agrupada no mesmo espaço, mais facilidade você vai ter para a transmissão da doença. Então veja, nós temos as condições climáticas ideais para instalação e proliferação desse vetor. Temperatura, umidade, a latitude, né, também favorece essa questão que eu falei de luminosidade. Nós temos uma cidade altamente adensada. Né? Santos é uma cidade que tem uma das maiores densidades demográficas do país. Se nós considerarmos a área urbana de Santos, que é onde o mosquito gosta de ficar, né, que é a área da ilha... Né? Metade, né? Porque a outra metade é São Vicente, mas essa metade da ilha são 39 quilômetros quadrados, onde vivem praticamente todos os 430 mil habitantes de Santos. Menos de 2% da população mora fora dessa área urbana. Né? Então, é uma área muito adensada. Né? Isso favorece muito tanto a proliferação e a dispersão do vetor, quanto a disseminação da doença. Essa proximidade das pessoas faz com que a transmissão se dê de forma mais ágil, mais fácil. Bastante gente num pequeno espaço. Exatamente. E também as más condições que as pessoas também acabam contribuindo e ajudando o mosquito a se instalar, os criadores, a água parada, exatamente. Né, esses cuidados que a gente... Por isso que logo na introdução você frisou bem e eu tentei enfatizar a necessidade de que as ações sejam compartilhadas. Né? Não há poder público que dê conta de fazer o controle de forma adequada desse vetor se não houver uma cooperação, uma coparticipação de toda a população. Por que esse mosquito ele se instalou, ele se ambientou no meio urbano? Primeiro que é um mosquito que se especializou em ficar próximo do homem. Né? Então, onde tem, ele vive basicamente das condições que o homem oferece para ele. Primeiro, ele praticamente só coloca os ovos, a fêmea, né, só coloca os ovos em recipientes artificiais, ou seja, recipientes produzidos pelo homem. Onde nós temos a grande abundância desses recipientes? No meio urbano. Né, pela desordem, que na verdade todas as cidades, com raríssimas exceções aqui no Brasil, cresceram de forma desordenada, sem muito planejamento. Um pouco da educação também das pessoas. Muito da educação, pouco não, muito da educação. Eventualmente a questão de saneamento, né? Nem é um problema principal que nós temos aqui em Santos. Santos é uma das cidades que tem uma das melhores taxas de saneamento do país. Né? Nós temos mais de 99% de coleta de fornecimento de água e coleta de esgoto. Ainda assim, a questão do saneamento é importante. Né? Às vezes não só pela questão da distribuição de água, evidentemente, e aí entra uma outra questão que é importante, com essa crise hídrica que a gente vê aí abrandada nesse último ano, mas que é talvez um fantasma que ainda esteja muito próximo, né? Essa crise de abastecimento faz com que as pessoas tenham que armazenar água. Né? E o armazenamento de água sem a devida proteção vai gerar certamente um local propício para que seja um foco de procriação do mosquito.
Então, todas essas questões, então, por isso que o saneamento é uma questão fundamental com relação a... É uma parte da engrenagem. É uma parte importantíssima da engrenagem. E a questão de coleta de resíduos, né? Como eu disse, o Aedes aegypti é um mosquito que se especializou em estar próximo do homem, né? Ele se procria nos recipientes que nós oferecemos a eles. São recipientes artificiais, são pneus, são os pratinhos de planta, são... Tampinha de refrigerante virada para cima que acumula pouquinho de água. Um pouquinho, exatamente. Né? Qualquer coisa que acumule um pouquinho de água já pode se tornar um criador. Aqui em Santos, particularmente, nós temos um tipo de recipiente, um tipo de local que é bastante frequente e que usualmente nós encontramos esses focos dos mosquitos, são ralos para drenagem de água pluvial. As famosas boca de lobo. Não a boca de lobo. Não a boca de lobo. A água que vem da chuva. Água de chuva nos pátios, quintais, garagens de prédio, são muito frequentes. São muito frequentes, né? Então, sempre enfatizando que raramente os recipientes encontrados não são aqueles que nós produzimos para o mosquito, oferecemos aos mosquitos, né? E se nós produzimos, oferecemos, quer seja porque não temos o cuidado ou precisamos armazenar água e não o fazemos de forma adequada ou correta, de forma a proteger esse local, ou porque não descartamos de forma adequada, né, os recipientes, há um problema seríssimo em praticamente em todas as cidades, que é a questão de descarte irregular. Por mais que se tenha oferta de coleta de resíduos, há uma cultura, ou uma falta de cultura, de que eu posso dispor, né, de qualquer tipo de resíduo em qualquer lugar que alguém vai lá recolher, né? Eventualmente vai, até porque, se não o fizer, outros problemas virão, inclusive questão de enchente, né? Aqui a gente começa a falar de mosquito e acaba indo falar de outras coisas, né? E me explica uma coisa, o Aedes aegypti é um mosquito importado, ele é nativo da América do Sul? Não. O Aedes aegypti é um mosquito originário da região da África, do noroeste da África, mas que já está presente nas Américas desde a época da colonização, né? Então, provavelmente veio por meios artificiais nas caravelas portuguesas. Certamente veio dessa forma. Certamente veio trazido junto com, na época do tráfico negreiro, né? Então os navios aportavam na África para levar e trazer mercadorias e trazer os escravos, e junto trazia os mosquitos. Eles encontraram um ambiente muito parecido com o que eles tinham na África, que se espalharam. Hoje nós temos a presença do Aedes aegypti em em toda a área tropical do planeta, né? Então, independentemente de continente. Independente de continente. Então nós temos presença marcante do Aedes aegypti em todo o continente americano, inclusive na América do Norte, né? Constatado na América do Norte, mas só naquela parte de Miami, ou eles conseguiram conter e ficou por ali pelo sul dos Estados Unidos? Normalmente só no sul dos Estados Unidos. Existem no histórico da infestação do Aedes aegypti, existe relatos da presença dele em estados um pouco mais ao norte. Ainda na região mais ao sul dos Estados Unidos, pensando que os Estados Unidos também é um país continental, sim, como o nosso, mas distribuído de forma mais ou menos na mesma longitude, né? Mas tem histórico da presença dele em estados um pouco mais ao norte, né? Mas em toda a faixa tropical do planeta a gente tem. Então, nas Américas, na África, na região mediterrânea, na Ásia. Na Ásia, principalmente o Sudeste Asiático, e na Oceania, né? Então, são as regiões de domínio. Agora, com essas questões de alteração de mudança climática, a tendência é de ficar esses países da faixa subtropical, né, até o começo da faixa temperada do globo, ter temperaturas médias mais elevadas, e esse mosquito ele vai encontrando espaço para se instalar. A região mediterrânea, né, quer dizer, o sul do continente europeu, não era uma região infestada.
já teve presença em tempos passados, em séculos passados, mas não era uma região infestada. Você já começa a encontrar a infestação de Aedes aegypti na Península Ibérica, sul da Itália, em parte da Grécia. Então, na parte sul do continente europeu, você já tem presença, inclusive a gente tem histórico de transmissão de doença, inclusive nesse país. O que é muito curioso, porque a proximidade da origem, que é o noroeste da África, com o sul da Europa, é bem menor do que exatamente, da África. A proximidade é bem maior. Para cá. O clima realmente, estações do ano mais definidas, realmente influenciam sim. na proliferação do mosquito? Influenciam sim. Até poucos anos atrás, dois dos estados do sul do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não tinham uma infestação ou não tinham transmissão da doença de forma autóctone, quer dizer, doença transmitida no próprio local, né? Havia, sim, a presença de casos, mas casos de pessoas que vinham de outras regiões e lá manifestavam a doença. O Rio Grande do Sul já há alguns anos vem apresentando sucessivamente transmissão de dengue. Na região metropolitana de Porto Alegre, em algumas outras regiões do oeste do estado do Rio Grande do Sul também, né? Santa Catarina ainda hoje é o único estado que não tem transmissão autóctone de forma permanente. Tem acontecido alguns, talvez por ser o estado mais frio de fato, né? Que esses casos devem surgir geralmente no verão, numa estação mais quente. Exatamente. Também fica muito claro na região sul, no Rio Grande do Sul, ao contrário do que já está acontecendo aqui conosco, nós temos transmissão de dengue durante o ano todo. Não há interrupção da transmissão. Né? Existe uma época do ano em que isso é mais marcado, como eu disse, essa região entre março, esse período entre março e maio é onde ocorre o maior número de casos, mas não há interrupção. Né? Ao contrário do que acontecia quando iniciou-se a transmissão de dengue aqui em Santos, nós tínhamos a transmissão da doença normalmente até abril, maio. O número de casos caía bastante, vertiginosamente. Em julho praticamente não tinha caso, a gente passava 2, 3, 4 meses sem ter caso nenhum de dengue. Né? Não sem a presença do vetor, mas sem ter casos da doença. Né? Agora isso já não acontece mais. Se nós olharmos o quadro de transmissão da doença por semana epidemiológica, então semana a semana, não por um município da região isoladamente, mas pela região metropolitana da Baixada Santista como um todo, não há uma semana sequer que não haja transmissão de um caso autóctone de dengue. Isso já há pelo menos 5, 6 anos. Talvez, se na época em que esse surgimento da doença estavam restrita a algumas fases do ano, um trabalho de erradicação poderia ter sido feito? Possivelmente. Há pouco mais de 2 décadas atrás, quando se iniciou esses programas de controle de dengue de forma mais continuada, que foi, na verdade, quando começou a haver um grande impulso na transmissão da doença. Na verdade, o começo da transmissão no país foi na década de 80, mas ela tomou impulso a partir da primeira metade da década de 90, no país como um todo. Aqui no estado de São Paulo, começou na região norte, né, do estado, região ali de norte e noroeste. Mato Grosso do Sul, né? Mais no noroeste. de Goiás, Minas Gerais. Exatamente. Mais com Mato Grosso do Sul mesmo. Né? E progrediu ali daquela região noroeste e norte, né? E depois avançou estado adentro e tomou o estado todo já a partir da década, ainda na década de 90. Né? Hoje, é um dado recente, o estado de São Paulo tem 645 municípios. Existem 4 municípios que não têm transmissão de dengue, dos quais 3 são região de serra. Né? São Bento do Sapucaí, Campos do Jordão e Espírito Santo. Espírito Santo do Pinhal ou... Não, Espírito Santo do Pinhal não, é Santo Antônio do Pinhal, que é do lado de Campos do Jordão. Sim. É uma região de montanha, região de altitude, não tem
não há ainda, pelo menos, né, não é um local de clima adequado para a instalação desse vetor. Então, você vê como que a coisa progrediu de maneira relativamente rápida. A gente está falando de um mosquito que está presente no Brasil, ou que esteve presente no Brasil há 5 séculos, ou há 4, 5 séculos. Foi erradicado, é bom chegou a ser né? erradicado na década de 50 do século passado, mas depois da reintrodução dele na década de 70, ele só progrediu, só avançou, né? É assustador ver a progressão, o avanço da infestação desse mosquito pelo país em menos de 3 décadas. E aí as autoridades, nessa época, eu acredito que pisaram um pouco na bola, porque acredito que não tenham dado a devida dimensão eu acho... a longo prazo. Exatamente. Né? Eu acho que houve subestimou-se a capacidade daquele mosquitinho do vetor se espalhar. Quando começou a transmissão de dengue, é bom a gente lembrar que momentinho, vamos lembrar, mas eu tenho que fazer um rápido intervalo. O TV Com Debate volta em instantes. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 1 da tarde, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. E a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau! TV Com Debate já está de volta. Na edição de hoje, nós recebemos o chefe da SECOV, da Seção de Controle de Vetores da Secretaria de Saúde de Santos, Marcelo Breno do Amaral, que está conversando com a gente sobre prevenção, sobre a dengue, chikungunya, zika e outras coisas que vêm junto com esses problemas. Você, antes da gente fazer o break, estava com a palavra, por favor, você estava desenvolvendo um raciocínio, termínio. Vamos falar, a gente tem que lembrar, né? Eu estava pegando o gancho e lembrando, você estava dizendo da dengue, do Aedes aegypti ter sido erradicado, né? Nós reforçamos isso, na década de 50 ele de fato foi erradicado, mas naquela ocasião o problema era outro. Nós não tínhamos
sequer tínhamos conhecimento do vírus Zika, sequer tinha sido descoberto. O chikungunya, menos ainda. Dengue já se conhecia, mas não era um problema grave, ou pelo menos tinha-se pouco conhecimento das consequências de uma transmissão de dengue. O problema era a febre amarela, né? Já tinha sido controlada uns anos antes à custa de vacina, e aí se intensificou com a disposição de tecnologias novas na época, conseguiu-se erradicar o Aedes aegypti do território nacional. Mas a grande preocupação até essa primeira metade do século XX era a transmissão de febre amarela, né? Que, na verdade, dizimou 10% da população de Santos antes do final do século XIX. Né? Que entrou pelo porto. Como todas as doenças. Aliás, o Porto de Santos chegou a ser conhecido nessa ocasião como um porto pestilento. Porto maldito. Tamanha a quantidade de doenças que se pegavam aqui, né? Febre amarela, cólera, malária, entre outras coisas. Enfim, então o mosquito chegou a ser erradicado de fato na década de 50, mas principalmente por conta da febre amarela. Quando esse mosquito foi reintroduzido no país a partir da década de 70, 76 é o relato inicial da reintrodução do Aedes aegypti pela Bahia, no Porto de Salvador, né? Houve de fato talvez uma demora na reação, uma certa negligência, imaginando-se o seguinte: nós já erradicamos 2 vezes esse mosquito, nós podemos erradicar a terceira quando quisermos. E depois, assim, como o problema de febre amarela estava controlado por conta de vacina, não se imaginou que eventualmente o mosquito pudesse trazer tanto transtorno. Mas aí vem exatamente o que eu falei: é assustador ver a progressão da infestação no país, principalmente a partir da metade da década de 80. Né? Isso só se expande. Hoje a gente tem pouquíssimas áreas do país em que você não tem a presença desse vetor. São, como eu disse, algumas áreas da região sul, principalmente no estado de Santa Catarina, e a gente tem alguns buracos na região norte, não porque não seja uma área adequada, mas é que como você não tem cidades, você tem centenas de quilômetros quadrados de selva, né? Lá você não vai ter Aedes aegypti, você vai ter toda a sorte de outros mosquitos, mas não Aedes aegypti. E curiosamente, ou não sei se coincidentemente ou não, essa expansão da dengue também acontece no momento em que as cidades são mais procuradas pela população que sai da zona rural. Não há dúvida. A urbanização desenfreada desses centros urbanos. Exatamente. Foi um dos fatores também a contribuir. Também. Um dos fatores que favoreceu certamente a erradicação desse mosquito na década de 50 era o perfil demográfico e das cidades. E a distribuição da população, o perfil urbanístico das cidades. As cidades eram menores, né? Você já tinha, obviamente, evidentemente, cidades grandes, né? Principalmente as capitais. Mas você não tinha a desordem, o caos urbano que você tem hoje. Na década de 50, 80% da população do país vivia no campo. Hoje, mais de 90% vive nas cidades. Isso tudo faz muita diferença. Aquela história, é um mosquito que se especializou no meio urbano, as cidades só incham, cada vez com mais gente. Ele está com a faca e o queijo na mão. E sem contar os edifícios, né? Que hoje você concentra uma grande quantidade de pessoas num pequeno espaço, porque ele é verticalizado. Antigamente eram casas, né? As propriedades eram mais esparsas. Você não, como você falou no primeiro bloco, a questão da contaminação. É o caso típico de Santos, uma cidade como Santos, uma cidade que tem uma área de ocupação urbana relativamente pequena, 39 km², é uma área pequena. Talvez só não seja menor como área urbana do que Diadema, né? Mas com muita gente concentrada. Eu digo Diadema na comparação área com população, né? Mas eu digo, e também comparando obviamente o estado de São Paulo, mas esse adensamento, né, favorece muito. É um exemplo bem típico. É uma cidade nossa, a cidade de Santos, é uma cidade extremamente verticalizada, principalmente aqui na região da Orla, né? Cada vez mais verticalizada. Então você concentra muita gente em pequenos espaços, né? E não precisa de muita coisa para esse mosquito se procriar. Como você falou, basta uma tampinha que fica esquecida lá, pode gerar um mosquito. Mas se você tem recipientes que você tem dificuldade de eliminá-lo
E aí entra aquele exemplo que eu dei, os ralos, as canaletas de drenagem de água pluvial. Como que você elimina esse tipo de criador? Você não elimina, você tem que cuidar deles, protegê-los de alguma maneira, para que aquele não se torne atraente para a fêmea do mosquito depositar os ovos. Então, como ele não é um recipiente passível de ser eliminado definitivamente, ele vai continuar existindo ali. Então, se você tem uma canaleta dessa que cria centenas, às vezes milhares de larvas, né, e dessa forma gerando centenas até milhares de mosquitos, num local que você tem muita gente junto, você não precisa, o mosquito não precisa de muito mais do que isso. Faz a festa. E a gente ouve várias histórias nos prédios. Olha, eu já tive dengue. Isso é claro. Todo mundo num prédio, se um teve, todo mundo vai ter, porque é possível. Essa contaminação. E aí eu vou chegar falando nisso, a importância de todas as pessoas cuidarem das suas casas. Sim. Porque não adianta eu cuidar da minha se o meu vizinho não cuida da dele. Porque o mosquito vai lá, depois ele vai descer no meu, vai subir. Exatamente. O mosquito ele não tem barreira, ele não tem fronteira, né? O mosquito ele se desloca voando. Se ele nasce aqui, ele certamente, se não tem alguém a quem picar naquele ambiente, ele vai no ambiente vizinho. Ele vai procurar. Ele vai procurar vizinho. E se ele nasceu ali e aquele recipiente foi eliminado, que bom, eliminou-se ali. Mas ele vai procurar e vai achar muito próximo outros recipientes. E isso é facilmente constatável. A fêmea do Aedes aegypti, ela é uma excelente distribuidora de ovos, né? A fêmea do Aedes aegypti, ao contrário de outras espécies de mosquito, ela não deposita todos os seus ovos num único recipiente. Ela não vai lá no recipiente, coloca todos os ovos e vai embora. Ela coloca uns poucos aqui, sai, procura outro, coloca outros poucos, então ela distribui, né? Então, mesmo que haja uma disponibilidade não muito grande de recipientes num lugar, ela vai para outro procurar e até achar. E ela distribui isso bastante pelo ambiente. O ovo do Aedes aegypti dura até um ano. Até mais de um ano. Mais de um ano. Até mais de um ano. Importante essa informação. Tem alguns estudos que demonstram a viabilidade do ovo mesmo depois de 450 dias. Então isso significa o quê? A fêmea coloca o ovo ali no recipiente, ela não coloca dentro da água, ela coloca na parede do recipiente. Então mesmo que aquele recipiente fique seco, você joga fora a água. Se não tem a água, não vai criar a larva do mosquito, mas o ovo vai estar ali grudadinho. Se você pegar aquele recipiente... Se deixar o recipiente... Pode guardar o recipiente no armário, com o ovinho lá. Daqui a um ano você tira do armário e coloca a água. Em meia hora tem larva nascida daqueles ovos, né? Então os ovos eles permanecem viáveis por bastante tempo. Essa provavelmente foi a melhor forma de dispersão desse mosquito pelo globo como um todo. Muito provavelmente dessa forma que ele veio da África nos navios, chegou aqui no Brasil e se distribuiu pelo resto do mundo também. Então, a orientação é limpar calha com uma escova, limpar essas superfícies que possam servir para a aderência do ovo. Qualquer recipiente passível de se tornar um criadouro, né, aquele que não puder ser eliminado definitivamente, né, ou quebrado, destruído, jogar fora de forma adequada. Jogar fora não significa simplesmente jogar pelo muro e no terreno vizinho, né? Isso, na verdade, não adianta nada, é aquela história. Você tira o problema daqui e transfere para o lado, o mosquito vai nascer do mesmo jeito e vai voltar para te picar, né? Fazer a eliminação adequada. Naqueles que não é possível fazer isso, é preciso fazer a manutenção esfregando as bordas, né, as paredes dos recipientes, de forma a eliminar os eventuais ovos que já estejam aderidos ali. A Prefeitura, por meio da Secov, da Secretaria de Saúde, realiza mutirões. Qual que é a principal dificuldade? A população, ela contribui, eu sei, mas qual é digamos assim, a dor de cabeça do Marcelo Brena? É piscina? É casa de veraneio? É a desconfiança das pessoas em deixar abrir porque pensa que hoje a violência está por aí em qualquer lugar? É o receio de achar que pode ser vítima de alguma coisa? Como que as equipes trabalham? As equipes trabalham, que eu sei, documentadas, se identificam. Muitas conhecem já as pessoas porque os mutirões são frequentes e existe esse tipo de interatividade. Como é que funciona todo esse universo, Marcelo Brena? Tudo que você colocou, Guto, faz parte do problema como um todo, né?
As equipes nossas da Secretaria, elas trabalham, na verdade o mutirão é uma parte daquilo que é feito, provavelmente é a parcela do trabalho mais visível, né? Que quando se vê o grupo de agentes agrupados no mesmo local, saindo praticamente juntos e se distribuindo para uma determinada área. Mas nós temos as equipes distribuídas por todos os bairros da cidade o ano inteiro, né? Elas têm metas a cumprir dentro daquele espaço geográfico onde elas estão distribuídas. E aí a gente tem algumas dificuldades, né? O imóvel de veraneio, ele é um problema um pouco mais localizado, ele é parte do problema, né? Fora da região da orla, a gente pouco existe, né, de imóvel de veraneio, né? Com raras exceções, né? Então, ali é um trabalho um pouco mais direcionado que você tem que fazer em algumas épocas. Na época onde esses imóveis possivelmente estão ocupados, a gente vai tentar fazer uma abordagem com quem esteja ocupando aquele imóvel. Mas, além disso, ao longo do ano, a gente tem tem conseguido ter sucesso em muitas situações como essa, no contato com os próprios síndicos e porteiros, e quando está fazendo, quando as visitas estão programadas para aquele local, faz um agendamento, né? Às vezes tem condomínios que predominam imóveis de veraneio. Se a gente consegue fazer uma programação junto com esses enfim, síndicos e porteiros, é possível fazer a vistoria da maior parte dos imóveis. Às vezes, de todos os imóveis de veraneio, a chave está lá, né? E desde que isso, obviamente, seja acordado, combinado, agendado, a gente tem conseguido um pouco mais de sucesso do que outras situações, né? A gente tem essa questão que você colocou, a preocupação com a violência, né? É um fator frequentemente alegado para que não se consiga fazer a inspeção, né? Então as pessoas muitas vezes recusam com o temor de que aquelas pessoas que estejam lá batendo a sua porta não sejam funcionários da prefeitura. E aí é sempre bom, válido a gente lembrar que os nossos funcionários, eles são identificados, né? Tem um uniforme da prefeitura, eles portam um crachá, e se houver qualquer dúvida com relação à identidade desse funcionário, deve-se realmente entrar em contato com a seção, né? A gente pode passar os telefones, tem o 3225-8680 e o 0800 770-6869, a gente pode reforçar isso, e entrar em contato e tirar a dúvida. Olha, tem um cara aqui na minha porta que ele é mais ou menos assim, ó, tem um crachazinho aqui, o nome dele é tal, é funcionário, não é funcionário, tem o número de registro, perfeitamente a gente pode resolver essa questão de maneira fácil, né? Existem, talvez hoje, a nossa maior dor de cabeça, Guto, primeiro são as pessoas que ainda entendem que não é um problema dela. Que acham que a minha casa está limpa, não precisa ninguém entrar para ver. Exatamente. E às vezes, na verdade, ainda tem gente que, por mais, nós temos aqui falando de 2 décadas praticamente de transmissão de dengue na cidade, que todo mundo sabe, ou já ouviu falar alguma coisa sobre isso, e a gente continua tendo gente que prefere ter um pratinho embaixo do vaso com água. Ainda tem isso? Opa, ainda tem, infelizmente. Mas eu troco todo dia, eu fico olhando, tem esse tipo de argumento ainda? E assim, tem. E assim, não é raro a gente pegar uma situação em que a pessoa alega, não, olha, eu cuido todo dia, não sei o que, vai lá, faz a inspeção, tem larva lá, né? Então, infelizmente, isso ainda ocorre. E talvez, aí sim, o grande problema, nós temos uma quantidade de imóveis em Santos que não se encaixam nem na questão de veraneio, e nem estão habitados. Nem estão habitados, e muitas vezes não tem ninguém que responda por ele. Ninguém conhecido que responda por ele. Aqui em Santos existe uma quantidade relativamente grande de imóveis que são segundos, terceiros, quarto, quinto imóvel de pessoas que não vivem na cidade. Ou que morreram, não tiveram herdeiros, existe um processo ainda em andamento. Exatamente. O imóvel está ali abandonado, um espólio, né? Nós temos nos deparado muito com esse problema. E aí, assim, a gente tem uma ferramenta para lidar com isso, que é uma legislação específica. A gente tem feito uso disso com a frequência que se faz necessária.
às vezes nós até gostaríamos já com mais frequência, mas a gente também tem que entender toda a questão jurídica que envolve ingressar numa propriedade privada. Então a gente sempre tem que tomar esse cuidado também, mas obviamente que a prioridade é sempre ver a questão coletiva. Então nós temos ingressado em alguns imóveis de forma forçosa, né? Através de legislação específica, todo o mecanismo legal para se fazer. Por todo o mecanismo legal, para poder dar conta desses imóveis que simplesmente não tem alguém que responda por ele de forma direta e permanente, né? E isso também é importante, não adianta cuidar de alguma coisa uma vez e esquecer, né? Esse mosquito, o trabalho de combater esse mosquito, e a gente já não pode nem falar mais só de combater a dengue, é dengue, chikungunya, zika vírus e o que mais vier pela frente, né? Esse é um vetor conhecido dessas 3, mais na febre amarela, e potencial vetor de outras tantas, né? É um combate que se faz de forma permanente, né? O ciclo reprodutivo, o ciclo biológico desse mosquito, entre uma fêmea colocar os ovos no recipiente, desse recipiente esses ovos eclodirem, deles saírem larvas, essas larvas crescerem, se transformarem em pupa, que vão se tornar novos mosquitos. Esse ciclo se completa integralmente, né, em uma semana. Então, muito rápido. É muito rápido. Então, se eu tomo determinado cuidado, se eu faço determinada ação hoje, eu tenho que repetir, no mínimo, semanalmente. Senão, eu não tenho proteção alguma para aquele local. Então, esses locais que não têm um cuidado permanente, evidentemente, é o nosso maior desafio. Para finalizar a situação de dengue, queria falar um pouco sobre as zoonoses. Vai ter fumacê? Fumacê. As pessoas gostam do fumacê, gostam, né? Gostam de ver o carro na rua. O fumacê está virando quase que um tabu. A gente tem que lembrar que o uso de inseticida, ele se faz necessário muitas vezes, mas a gente tem que deixar muito claro que é sempre a última alternativa. É a ferramenta que tem o maior impacto de qualquer maneira. Nem sempre ela surte o resultado que a gente espera. Primeiro por conta dessa questão de quantidade de imóveis que são fechados, né, que a gente não consegue efetivamente vistoriar. Teoricamente, a gente teria que ter uma pendência inferior a 30%, ou seja, menos de 30% dos imóveis que são programados para percorrer, né, não serem vistoriados. O ideal seria que fosse abaixo de 25%, e aí sim fazer a aplicação de inseticida. A gente dificilmente tem conseguido chegar nos 30%. Esse número tem sido sempre maior. Então, às vezes o impacto da aplicação de inseticida ele é mais danoso do que eficaz. Além de tudo, a própria aplicação do inseticida ela tem um efeito muito efêmero, muito rápido. Né? Aquilo que você aplicou, ele vai funcionar para aquele momento que você aplicou, para os mosquitos que você conseguiu atingir ali naquele momento. Ele não tem efeito residual nenhum, né? Então, quer dizer, se você não consegue controlar os criadouros, você mata aqueles mosquitos que estão voando naquele ambiente, se você conseguir matar todos aqueles que estão no ambiente, supondo até que se conseguisse matar, em poucos dias você tem a reposição desses mosquitos, né? Então, a efetividade dessa, tecnicamente nós chamamos de nebulização, seja ela com equipamento portátil, né, que é aquela mochila, que é uma máquina que o agente porta nas costas e faz a aplicação diretamente em cada um dos domicílios, ou, como a gente chama de nebulização com máquina pesada, que é aquela acoplada em veículo que percorre as ruas, elas têm uma ação limitada, né, uma efetividade muitas vezes questionável, sim. Então a gente tem que dosar muito quando, como e onde vai ser utilizado. Existe sim, nesse momento está sendo usado, né? Nesses dias aqui, até por um aumento dos casos nas últimas semanas, a gente está lançando mão dessa ferramenta porque ela se faz necessária justamente para tentar conter a transmissão de casos, né? Então, tanto com a máquina costal e possivelmente com a máquina pesada. A máquina pesada ela tem uma restrição extra, né? Na região de orla da cidade,
raramente a gente vai conseguir usar novamente. Já foi usado muitas vezes no passado, a gente não vai conseguir mais. Justamente por conta da verticalização. A efetividade é ainda mais baixa, porque você não consegue fazer com que o jato de inseticida penetre no quarteirão. Justamente porque você tem uma barreira de edifícios que não permite, né, ele tem um alcance longo, porém ele não tem como passar os prédios. Geralmente ele para nos prédios, então você tem uma ação extremamente limitada. Então, em áreas que são menos verticalizadas, e aí a gente praticamente esgota isso, essa possibilidade na Zona Noroeste, possivelmente não, certamente nós usaremos esses equipamentos bem brevemente. Na semana, nós temos um feriado brevemente aqui em abril. Dia 21. Na semana subsequente está previsto essa ação conjunto com a equipe estadual da SUSEM. E aí a Prefeitura, por meio do Diário Oficial, vai informar, sim, vai divulgar isso na imprensa, vai divulgar por meio dos canais oficiais também, até para a população saber o horário, os bairros que vão ser e também visitados. Pelas próprias equipes que trabalham na área, vão distribuir um informe em cada um dos imóveis, para que todo mundo tenha a noção exata do que precisa fazer naquele momento, no momento que estiver fazendo a aplicação do inseticida. Estamos chegando na nossa parte final do programa, mas eu não poderia deixá-lo ir embora sem falar da zoonose. Nós estamos num período de vacinação contra a raiva humana. Raiva animal. Isso. Que existe a raiva animal e a raiva humana. Isso. Raiva humana. As campanhas de vacinação antirrábica, elas são direcionadas aos animais de companhia justamente porque são os principais transmissores de doença para o ser humano, né? No meio urbano, os principais transmissores são cães e gatos, animais de companhia, né? Então, a campanha de vacinação antirrábica ela é direcionada a essa população de cães e gatos. A raiva já está erradicada? Não está erradicada. Na verdade, ela está controlada já há mais de 2 décadas aqui em Santos. Não há transmissão, não há casos de raiva humana, nem de raiva animal, em animais domésticos, né? Nós já tivemos alguns casos isolados, agora em passado recente, em morcegos, né? Não morcegos hematófagos, né? Aqueles morcegos que chupam sangue, se alimentam de sangue, mas morcegos que são mais comuns aqui são os morcegos que nós temos em abundância na cidade, são morcegos insetívoros ou frugívoros, né? Que se alimentam de insetos e frutas, mas eles também são reservatórios naturais da doença. Então, por conta de ter casos recentes, relativamente recentes, é necessário se continuar com essas campanhas de vacinação, né? Sabendo que também pelo trânsito muito grande de pessoas e circulação inclusive de animais dentro do estado ou entre estados, né? Você pode estar tendo a introdução ou reintrodução desses patógenos, né? Enfim, dessa doença dessa forma. Então, existem regiões, mesmo no estado de São Paulo, que há transmissão de raiva animal, né? Frequentemente não, mas enfim, esporadicamente a gente tem notícias de casos de raiva humana em algumas regiões do país. Então é necessário continuar fazendo. Uma das formas de se proteger de maneira geral a população é protegendo a população animal, né? Quer dizer, você protege os animais que estão mais próximos do convívio com o homem, você, por consequência, está protegendo também a população humana. A vacinação vai até quando e aonde ela é feita? Bom, a campanha, ela está acontecendo, a campanha propriamente dita, ela vai até 30 de abril, né? Sempre aos sábados, todos os sábados nós estamos com 7 postos de vacinação, e aí a lista deles a cada sábado muda, né? São postos itinerantes, então para cobrir todos os bairros, todas as áreas da cidade. E sempre um posto fixo, tanto no dia da campanha, nos sábados, quanto durante a semana toda, de segunda a sábado, na sede da zoonose, na Avenida Pinheiro Machado, 580.
O horário na sede? Na sede, das 9 até as 16 horas e na campanha também, aos sábados, das 9 às 16 horas, em todos os postos. A lista de postos ela é publicada no Diário Oficial e fica disponível também no site da Prefeitura e ela é renovada toda semana. Que é o www.santos.sp.gov.br. Ali as pessoas têm a atualização dos locais. Exatamente. E vão poder conferir se vai passar ali a campanha perto da sua casa, ver o local mais leva próximo. O bichinho lá. Isso, exatamente. E aí também é possível tirar dúvidas com relação a isso. Carteirinha, pode ter uma emissão da carteirinha para o controle da vacinação, tudo? Tem. Todo animal que é vacinado vai receber um comprovante da vacinação para seu controle e cada vez que retornar levar aquele controle. Até alguém que queira tirar dúvida com relação aos postos ou mesmo alguma outra dúvida adicional, pode ligar lá na seção de controle de zoonose, Sevicos, seção de vigilância e controle de zoonose, 3257-8045. Repita, por favor. 3257-8045. Repita mais uma vez, por gentileza, o telefone do Disque Dengue. Quem tem algum lugar que acha que que pode ser um potencial criadouro, pode ligar no 3225-8680 ou 0800 770 6869. Esses dois telefones são do Disque Dengue. E lembrando também, Guto, já que você falou o site da Prefeitura, www.santos.sp.gov.br, as pessoas podem verificar as informações sobre os postos de vacinação, mas também no site da Prefeitura é possível que as pessoas acessem, aí voltando um pouquinho lá no assunto inicial, o mapa de armadilhas que você citou. O mapa de armadilhas, a gente tem uma rede de armadilhas, são mais de 460 hoje, com as armadilhas que se ampliaram no Porto, são 475 armadilhas aqui em Santos. Você pode consultar, toda semana esse mapa é atualizado, com lá a quantidade de mosquitos, como é que está a infestação de mosquitos Aedes aegypti na cidade como um todo. Voltaremos a falar dessa questão das armadilhas no próximo programa especial. Certamente. Muito obrigado, Marcelo Brena do Amaral, pela sua visita e pelas suas informações. Foi um grande prazer, Guto. Me coloco à disposição aqui para conversarmos mais uma vez sobre esse assunto que é bem extenso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado principalmente a você, nosso telespectador amigo. TV Com Debate volta amanhã. Aquele abraço.